Boa noite, eu me chamo Gabriele e agora eu vou estar falando para vocês o que eu escolhi como prática de genética. Esse jogo, ele se chama Carteando com Mendel. Esse jogo é um jogo de carta, né, que ele tem por objetivo mobilizar conceitos essenciais ao entendimento das leis de Mendel. Nele, são explorados conceitos tais como fenótipo, genótipo, cromossomos homólogos, genes, alelos, ploidia e formação de gametas, recessividade, dominância e homozigose, heterozigose. Esse material didático ele também permite a contextualização histórica dos trabalhos de Mendel e a iniciação aos fundamentos da lei de Mendel, sem, no entanto, explorar mecanismos meióticos de recombinação gênica, assunto que deve ser tratado em etapas posteriores. Esse jogo ele é recomendado para estudantes que estejam cursando o ensino médio, quando os conceitos relacionados às leis de Mendel e suas implicações são discutidas em maior profundidade. Para esse jogo, né, serão necessários 17 cartas, cujos modelos estão disponíveis aqui no anexo, que eu vou mostrar para vocês depois. Vai precisar, né, imprimir essas cartas, né, em cartolina, para que as cartas fiquem mais rígidas, né, e para evitar que os jogadores reconheçam as cartas. Então, as 17 cartas do baralho formam 4 grupos temáticos, cada um composto por cartas. Primeiro, Mendel e seus estudos com ervilha. Segundo, conceitos básicos para o entendimento das leis de Mendel. Primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. Uma carta que não faz parte do agrupamento retrata a figura de Mendel. Apresentando as cartas aos estudantes. Recomenda-se que o jogo seja utilizado como atividade complementar para a fixação de conceitos teóricos previamente trabalhados em sala de aula. Antes do início do jogo, é necessário que o professor apresente aos estudantes cada carta do baralho, atendo-se, nesse momento, a revisar conceitos envolvidos nessa temática, conforme o roteiro que vou mostrar para vocês abaixo. Primeira, cartas do primeiro grupo. Essas cartas, né, desse primeiro grupo, que é Mendel e seus estudos com as ervilhas, primeiro é necessário revisar, né, com os estudantes os aspectos associados à contextualização da época do cenário científico. Carta 1, e do local, carta 2, onde Mendel realizou seus experimentos. Destacar as 7 características dominantes, que está na carta 3, e recessivas, que é a quarta 4, com seus respectivos fenótipos, forma e cor da semente, cor das flores, forma e cor da vagem, posição das flores e altura das plantas. Para essa sessão, sugere-se ao professor a leitura prévia do artigo de Gregor Mendel sobre a hibridização de ervilhas, disponível em português em um artigo aí. As cartas do segundo grupo são os conceitos básicos para o entendimento da lei de Mendel. E para antes, né, é necessário explorar os conceitos de fenótipo e genótipo, que vai estar presente na carta 5, células diploides e gametas haploides, que estão na carta 6, heterozigótico e homozigóticos, dominante e recessivo na carta 7, cromossomos homólogos e alelos na carta 8. Na cartas do terceiro grupo, que retrata a primeira lei de Mendel, apresentar o tema a ser abordado nesse novo grupo de cartas, carta 9, enunciado em seguida a primeira lei de Mendel, carta 10, destacar as informações sobre a formação dos gametas a partir dos parentais e a formação da geração F1, atentando para os genótipos, fenótipos e as respectivas frequências, que está presente na carta 11, e explorar o processo de autofecundação da geração F1, os gametas e as descendências geradas em sua frequência fenótipica, 3:1, conforme ilustrado no quadro de Punnett. Carta 12. E as cartas do quarto grupo, que retrata a segunda lei de Mendel, é necessário destacar que com esse grupo de cartas serão tratados aspectos da segunda lei de Mendel, carta 13, e seu enunciado, carta 4. Enfatizar a formação dos gametas haploides a partir dos parentais e os genótipos, fenótipos e respectivas frequências esperadas na geração F1, carta 15. E explorar
o processo de autofecundação dos indivíduos da F1, a formação de seus gametas e a descendência gerada, ilustradas no quadro de Punnett, enfatizando a proporção fenotípica esperada, 9:3:3:1, que está na carta 16. O tempo necessário para a apresentação das cartas é variável e depende do nível de compreensão do tema pelos estudantes, ministrado previamente em aula teórica. Sobre o jogo, são necessários 4 participantes para cada grupo de cartas, né? Que são as 4 cartas. O objetivo é reunir 4 cartas de um mesmo agrupamento temático. Para o início do jogo, as cartas devem ser embaralhadas e distribuídas a cada participante, que deve segurar suas cartas de forma que seu conteúdo não possa ser visto pelos demais jogadores. Aquele que receber 5 cartas começa a partida, selecionando uma carta indesejada e passando-a para o seu colega da direita. O mesmo procedimento deve ser seguido pelo jogador que receber a carta, com a ressalva de que, para passar a carta que contém a figura de Mendel, deve necessariamente aguardar uma rodada. Assim, ao receber a carta com a figura de Mendel, o jogador não pode direcioná-la imediatamente para o seu colega da direita, devendo selecionar outra carta e, apenas quando receber novamente uma carta, pode passar aquela contendo a figura de Mendel ao jogador seguinte. O participante que conseguir reunir primeiro as 4 cartas de um mesmo agrupamento temático identifica-se colocando sobre a mesa. Os demais jogadores conferem se as cartas declaram ou não o vencedor. Outras partidas podem ser realizadas até que os alunos mostram ter compreendido as informações e os conceitos esquematizados nas cartas. Cabe ao docente orientar o número de partidas a serem realizadas, considerando com que cada carta são gastos de 5 a 10 minutos. Para a verificação da aprendizagem dos conceitos explorados nessa atividade, sugere-se ao professor desafiar os alunos a resolverem exercícios teóricos de cálculo de frequências fenotípicas e genotípicas em cruzamentos controlados. Essas questões podem ser criadas e propostas pelo professor ou então selecionadas entre os disponíveis em livros didáticos de biologia para ensino médio. As cartas são essas. Essa carta aqui, a primeira, Gregor Mendel, ela é a carta avulsa, aquela que o pessoal vai passando de acordo com o que eles forem pegando para formar seus agrupamentos. Esse é o primeiro grupo de cartas, né? Que retrata as características. Vocês podem ver aqui, ó, cartas do primeiro grupo, Mendel e seus estudos com a ervilha. Esse aqui são o segundo agrupamento de cartas. Esse aqui são o terceiro agrupamento de cartas, que retrata a primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos fatores. E esse é o quarto grupo de cartas, que retrata a segunda lei de Mendel, lei da segregação independente.